Fala, torcedor tricolor, bom dia. Bora começar a manhã aqui acompanhando as informações, notícias do São Paulo tricolor que se prepara para o retorno do Campeonato Brasileiro após o Super Mundial. Vai voltar novamente aí o Brasileiro. O São Paulo joga contra o Flamengo. Vamos acompanhar aqui um pessoal do apito final, já deixar os créditos na descrição, falando aí sobre o São Paulo, falando também sobre a sequência da temporada Crespo. Créditos aqui na descrição. Deixa o like para estar fortalecendo, se inscreva também aqui no canal, mas agora, bora pro vídeo. Pode tirar o pessoal, isso, pode tirar o São Paulo lá, daqui a pouco a gente coloca o São Paulo. A gente vai, calma, isso, bota o apito final aqui, a Suzuki, que é pro seu dia a dia, pessoal da Suzuki que veio aqui, né? Top. Um beijo para ele, para Fernanda, para outro menino, esqueci o nome dele, mas vieram aqui de uma maneira tão legal. Um beijo para todo mundo da Suzuki, que vai aí, gente. É pro seu dia a dia, você que está precisando, vai de Suzuki, que não tem para ninguém. A gente vai mostrar o São Paulo agora aqui. O São Paulo vem num... eu não sei se você pensa assim, Godoy, Theo, Quesada, que está na Rádio Bandeirantes, na Placar, Gabi também, né? Vem numa coisa sem identificação, sem mostrar a grandeza do São Paulo, 3 vezes campeão do mundo. É uma coisa que estar lá, sabe? O Lucas com trauma, 4 meses sem jogar, Caleri, Oscar que não joga, é lateral esquerdo que vai embora, é um time sem está apático. Isso, sabe, sem tesão mesmo para jogar bola. Vocês têm que dar graças a Deus. Quando eu dei uma incentivada no Ferreirinha, o Ferreirinha fez 5 gols seguidos, né? Se ele fizer os 10, eu vou entrar de tanguinha, mas vou botar um enchimento. Precisa? Porque eu tenho... botar um enchimento. Eu vou entrar, mas não vou fazer o programa inteiro. Berinjela? Não, berinjela eu vou fazer um pepino, vai. Olha, vai. Banana nanica, vai. Banana nanica, vai. Mas não vou entrar de tigrinho. Mas pepino tem pequenininho. Não, tem os pequenininhos, aqueles italianos pequenininhos, fininhos. Eu vou entrar, não vou entrar assim normal. Pepino de conserva. Aqueles pepininhos de conserva, né? Vou entrar, né? Mas não vai querer achar que eu vou também. Vidro. Mas vocês acham que ele vai fazer 10 gols? Falta 5. Acho. Você acha, Theo? Ele fez 5 rápido demais. Você acha, Godoy? Não faz. Você acha, Gabi? Secou. Você acha, Quesada? Opa, eu tô torcendo pra que sim, craque. Ô, Gabi, você vai também Eu tô pro torcendo inferno, muito hein? Vai. Eu tô torcendo muito pra ele não fazer, porque eu não quero que o meu irmão Neto apareça de tanga. Mas o na investimento TV. resolve. Thiago Leme, você acha que ele vai fazer os 10? Já fez 5. Eu gosto da confusão também, vamos torcer pra fazer. O Thiago, você tá de sacanagem. Todo mundo tá certo. Não, tudo bem, mas se ele fizer, eu não vou fazer o programa inteiro. Certo. A Sandra desgraçada, minha mulher, já comprou uma tanga lá de tigre. Nunca usei tanga na minha vida. É do Bambam. Pelo amor, que vergonha. Vamos ver. O que acontece com o São Paulo? Dívida de 1 bilhão, salário atrasado que ficou, que todo mundo sabe. Deve para um monte de gente, deve para empresário, deve para jogador. É um balaio de gato, tá, o São Paulo. Primeiro você, Theo, depois Godoy, depois Gabi, depois Thiago e depois Leandro Quesada também, para que a gente possa falar do São Paulo. Para você, torcedor de São Paulo, que tem 3 títulos mundiais. Aí eu vi uma menina Eu gosto muito de ver os rios, né? É rio que fala? Sim. Que veio todo mundo da Parpite, todo mundo fala. Aí tem uma menina lá que chama o Corinthians de lixo. É um lixo, que não sei o quê, que não tem dinheiro, não sei o quê, papapá. Aí chama o São Paulo de... Só o São Paulo e o Corinthians tem 5. Não sei o quê, que time que não tem dinheiro. Ela tava fazendo campanha para ficar lá, se o Palmeiras ficasse, para mandar pix para ela. Tinha muita gente fazendo isso. Inclusive na imprensa, tem muita gente fazendo isso. Tá de sacanagem, né? O Corinthians é bicampeão do mundo, o São Paulo é tricampeão do mundo, o Santos tem 2, obrigado ao João Paulo, ponto esquerda, um dos maiores pontos esquerda, os meninos da Vila. Um beijo pra você, João Paulo. E o São Paulo? O São Paulo, o torcedor, eu acho que vai ter um ano decepcionante, mas eu acho que o próprio torcedor já sabe disso. Já tá um semestre, né? O São Paulo está atolado em dívida, a situação financeira do São Paulo é complicadíssima, o São Paulo está perdendo a sua essência. Antigamente você falava, olha, vou jogar num grande time, um jogador que vinha de um time menor.
ele focava sempre, o São Paulo tem uma estrutura, vou para a estrutura do São Paulo. Hoje o São Paulo já não chama mais a atenção. Outra coisa, o São Paulo também está abrindo mão das suas categorias olímpicas. O São Paulo sempre teve tradição. Perdeu o basquete agora, que absurdo. Perdeu também um... Basquete maravilhoso do São Paulo. O atletismo já perdeu gente, sabe? Então, o São Paulo está se perdendo. O São Paulo está numa situação realmente muito complicada, vai precisar ter muita sorte e apostar na base. Contratou um bom treinador, um treinador que vai chamar para ele a responsabilidade, mas que é um treinador. Que enfrenta o Flamengo, né? Mas não é mágico. Mas ele não foi inscrito ainda no BID, porque ele não acertou ainda com o Zubeldia. Então ainda não tem assinatura de rescisão de contrato. Até isso. E olha que já tem um mês. Já tem um mês que o Zubeldia saiu. Então a situação financeira do São Paulo ela é muito complicada. E se entrar de cabeça dentro da administração do São Paulo, você vai ver que é muito mais complicado do que a gente sabe. E tem uma coisa, né? Lucas não está jogando há 4 meses, Oscar não está jogando, o Caleri não está jogando. O único cara que joga e que todo mundo mete o pau é o Luciano. Todo mundo fala, é o único que fica jogando. Godoy. Eu perguntei pro Souza, né, como é que é o relacionamento do Luciano, porque dá a impressão que ninguém gosta do Luciano. O Souza falou que não, tem aquela turma que gosta, mas ele é bom tem a menino. turma que não gosta. Mas os problemas do São Paulo refletem no campo porque são problemas administrativos. É uma baita decepção para mim, que eu acreditava que o Júlio Casares se consagraria como presidente do São Paulo. Pensei também. Então está sendo, a gente não sabe todos os problemas que ele está enfrentando, mas mostra que é a sequência de péssimas administrações está culminando com ele e com ele fechando. Já veio do Leco, né? Sim. Já veio do Leco. Já vem de tempo. É sucessão de péssimas administrações que está culminando com ele fechando esse ciclo aí. Parece que vai ser ruim, porque reflete no gramado, no campo, a falta de conquistas, jogadores contratados que não rendem, os caras, aquele Wendel, e até agora o Wendel não disse. Nada. Não justificou o empenho que teve, todo o empenho que foi feito para trazê-lo. Então, mostra que as coisas erradas administrativas, sempre com o consentimento do Conselho, né, que não faz a sua função administrativa de fiscalização estatutária que tem que ser exercida, e aí a diretoria executiva acaba pecando e reflete no campo, no time, e abala a confiança do torcedor. Para você, Quesada e Gabi. Ô, Netão, hoje a gente entrevistou o Fernando Casal de Reis, você lembra bem, né? Que foi presidente do São Paulo, e antes de ser presidente ele era diretor de futebol, e ele montou, junto com o Tele Santana, aquela equipe histórica do São Paulo, que conquistou o bicampeonato da Libertadores, quase foi tri, né? Parou ali no Vélez do Bianchi, quase foi tri da Libertadores, e ganhou o mundo com 2 títulos que você já lembrou aí, contra Barcelona e Milan. E aí o Fernando Casal de Reis falou, né? Naquela época o São Paulo tinha... Só isso. Só isso. Naquela época, o São Paulo... Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas ele falou, né? Nessa época, o São Paulo tinha humildade, entendeu? Tinha simplicidade. Porque o Tele sempre foi um cara simples, mas vitorioso, antenado com as coisas, e um grupo de jogadores antenados também. Aí, a partir disso, o São Paulo começa a namorar a tal da empáfia, entendeu? Aí ganha o título mundial de 2005, e aí começa a vender para todo mundo que é... o maior time da América do Sul, só ele, a última bolacha no pacote, a casa sacrossanta, né? O uísque com gelo do Juvenal, o soberano, e aí, coincidência ou não, não é, demitiu o Muricy, que era tricampeão brasileiro, porque perdeu uma Libertadores, e a partir daí, Netão, o São Paulo fez isso aqui, ó, financeiramente, ó. Fez isso aqui, ó. E para recuperar, meu irmão... vai ser difícil, hein? Para complementar, a gente tá bem numa sinergia boa, viu, Quesada? Porque eu ia falar também dessa questão com o soberano, de... Você gostou? De humildade, de pés no chão, craque, porque depois de todo esse processo pelo qual o São Paulo passou e que o Quesada descreveu muito bem, quando a casa tá bagunçada, você tem que fechar a casa e falar, ninguém entra, ninguém sai, deixa eu arrumar aqui, o que não presta eu tiro, deixa eu me organizar financeiramente. Temporada após temporada, não é esse o comportamento do São Paulo, nem publicamente
e nem internamente. O que eu quero dizer com isso? Não há uma comunicação com o torcedor de, olha, gente, vamos passar 4 temporadas na seca. Por 4 temporadas a gente vai fazer campanhas sólidas, não vamos conseguir ganhar títulos, mas a gente vai organizar a casa a ponto de voltar a ser um time vencedor e consolidado também. A exemplo do que fez o Flamengo, e aí só em 2019 o time carioca volta a vencer, volta a ser protagonista, e a exemplo também do que fez o próprio Palmeiras, a ponto de depois conquistar as Libertadores. Isso tudo, essa reorganização vem antes mesmo da Leila Pereira, antes mesmo do Abel Ferreira. Por quê? O clube se organizou financeiramente antes, foi mais claro com o seu torcedor sobre não poder ganhar títulos por um período, abrir mão disso por um tempo para organizar a casa, né, craque? E aí, Thiago, qual é o pensamento seu, filho? Eu estou completamente de acordo com a Gabi, com o Quesada. Eu fui setorista do São Paulo justamente nessa época, 2005, campeão da Libertadores, depois do tricampeonato brasileiro com o Muricy Ramalho, Marcelo Portugal Gouveia, presidente, depois Juvenal Juvencio. Naquela época o futebol ainda talvez não fosse tão profissional, não existia nada perto das SAFs de agora, era uma administração muito boa do São Paulo, né? E eu estou total de acordo. Quando começa a ter essa coisa de o soberano, foi feita uma camisa, né, com os títulos do Mundial, Libertadores e Brasileiro, e aí eu acho que pisa um pouco no amadorismo, extrapola um pouco, deve ser, e o São Paulo não consegue manter o nível que tinha, né, e acaba caindo. Então eu acho que é isso, precisa se reorganizar, precisa ter uma administração mais profissional, precisa de tempo para se reajustar, como aconteceu no Flamengo com Eduardo Bandeira de Melo, como aconteceu no Palmeiras, no início do Paulo Nobre, até dar o fruto novamente, que o fruto são os títulos. Ó, vou falar para ir pro break, ó. Time que dificilmente o jogador ficava no departamento médico, dificilmente contratava jogador de 5ª categoria, dificilmente tinha salário atrasado, dificilmente nós sabíamos de tanto que devia. Era uma referência de jogadores que iam para a Europa. O São Paulo perdeu o rumo. Vamos pro break e voltamos já. É isso, torcedor do São Paulo, 3 para vocês aí do pessoal do apito final, deixar os créditos mais uma vez. O Neto aí, o Godoy e Theo José, falando sobre o São Paulo, que agora sobre o comando do Crespo. O torcedor está aí na expectativa e aguardando o retorno, né, a sequência das competições, Brasileiro, Copa do Brasil, também Libertadores, né, após essa pausa aí para a Copa do Mundo de Clubes. Vai voltar, né, as competições, e o Crespo está aproveitando aí esses dias para preparar o time, treinar o time, e quem sabe o São Paulo voltar com tudo aí na sequência da temporada dos próximos jogos. Próxima partida dia 12 contra o Flamengo no Brasileiro. Esse é um jogo importante. Vale lembrar, né, que no Brasileirão o São Paulo está numa situação ali não muito boa, na parte de baixo da tabela. É o 14º colocado, tem apenas 12 pontos. Então o São Paulo tem que abrir o olho no Brasileirão e pontuar o mais rápido possível para sair da parte de baixo da tabela. Uma situação chata no Brasileiro. Mas eu acredito que com a chegada do Crespo, e principalmente aí com a volta do Lucas, Oscar, jogadores que antes da Copa do Mundo, né, passaram aí alguns jogos sem jogar, mas quem sabe aí o Crespo podendo contar com eles, né? Eu acredito que o São Paulo vai sair dessa situação chata do Brasileiro. É aguardar. A informação aqui do GE, né, que Lucas e o Ferreira, eles avançam em transição física e ficam perto de retorno. Jogadores aí que se recuperam para poder fortalecer o São Paulo no retorno das competições. O meia Lucas e o atacante Ferreira deram mais um passo em suas recuperações de lesão do São Paulo. O Lucas e o Ferreira, eu falei Oscar, Lucas e o Ferreira. O Oscar também, que não jogou parte de alguns jogos. A dupla Lucas e Ferreira fez nova transição física e está mais próxima de um retorno aos gramados. No sábado eles participaram de uma atividade sob o comando da preparação física, que contou com a presença de 13 jogadores das categorias de base, convocados especificamente para essa atividade. O Lucas, né, o camisa 7, convive desde março com dores no joelho. Desde março ali que o Lucas não está 100%. Forçado para parar, né, um tratamento intensivo. Para um tratamento intensivo, o jogador recebeu
um prazo de 3 meses para conseguir aí zerar o problema, mas deve voltar ainda em julho. A notícia é boa, né? Provavelmente o Lucas vai voltar agora em julho. Uma notícia boa aí para a torcida do São Paulo. O Ferreira também, né, que desde maio com uma lesão na face plantar do pé esquerdo, pode também, né, tá muito próximo de um retorno. O São Paulo conviveu bastante aí com lesões, né, jogadores importantes de fora. Tem o Caleri também que está machucado, que muito provavelmente não sei se volta ainda essa temporada, mas é bem difícil. Mas é aguardar, torcer para que todos esses jogadores aí voltem, que todos fiquem à disposição do Crespo, porque o São Paulo vai precisar muito, né, principalmente aí dos destaques do Lucas, do Oscar, o Ferreira também que estava se destacando, o Neto estava até com medo, né, do Ferreira marcar os 10 gols, que ele fez aquela promessa lá meio ousada, mas é aguardar o São Paulo que volta a campo no próximo sábado, 16h30, para enfrentar aí o Flamengo lá no Maracanã. Vamos aguardar. Deixe sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.